Estamos de volta para mais um bloco de matemática. Nesse bloco nós vamos ver a parte de geometria espacial. Especificamente vamos falar um pouco sobre paralelepípedos e cubos, beleza? Para você detonar na sua prova, ok? Porque você é aluno PRO Concursos e você voa alto, voe alto, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos para o início da nossa aula, beleza? Vem comigo, olho na tela, olho no slide. Valeu! Vamos que vamos! Paralelepípedo. O que seria um paralelepípedo? Paralelepípedo é um prisma cujas bases são paralelogramos, beleza? É um prisma cujas bases são paralelogramos. A superfície total de um paralelepípedo é a reunião de 6 paralelogramos, tá bom? 6 paralelogramos. Isso é a superfície total de um paralelepípedo. Ok, vamos prosseguir. Nós temos também o que chamamos de paralelepípedo reto, que é um prisma também, ó. Um prisma reto, no caso, cujas bases são também paralelogramos, ok? A superfície total de um paralelepípedo reto é a reunião de 4 retângulos, né? As faces laterais, com 2 paralelogramos, beleza? Essa é a definição de paralelepípedo reto. Vamos para frente, vamos lá. Paralelepípedo retorretângulo ou paralelepípedo retângulo, ou você pode chamar de ortoedro também. É mais comum vir em provas a palavra paralelepípedo retângulo, ok? E o que é isso? É um prisma, também é um prisma. Se você não sabe o que é um prisma, eu aconselho que você volte aí nos blocos de prisma, para que você tenha a ideia, a noção de que seja um prisma, tá bom? Então, é um prisma reto, tá bom? Um prisma reto, cujas bases são retângulos. As bases são retângulos. A superfície total de um paralelepípedo retângulo é a reunião de 6 retângulos. 6 retângulos. O que isso difere do paralelepípedo reto? Difere que no paralelepípedo reto as bases são paralelogramos. Já aqui as bases são retângulos, ok? Outro detalhe: no paralelepípedo reto, a superfície total desse paralelepípedo é a reunião de 4 retângulos, com 2 paralelogramos. E aqui não, aqui no paralelepípedo retângulo, a superfície total é a reunião de 6 retângulos, tá bom? Então, vamos que vamos, vamos para frente. Aqui nós temos, ó, um paralelepípedo oblíquo, ok? Aqui nós temos um paralelepípedo reto. Aí eu posso até aqui, ó, nós temos aqui, ó, as suas faces aqui, ó, da base sendo um paralelogramo, e as suas faces laterais, ó, sendo um retângulo, beleza? O paralelepípedo oblíquo, ele é inclinado, tá bom? Ele é um pouco inclinado aí, ó. É a única coisa que difere, ok? Nós temos também aí, ó, o paralelepípedo retorretângulo, né? Que é o paralelepípedo retângulo. Beleza? Aí você tem aqui, ó, sendo as bases um retângulo e suas faces laterais, ó, as faces da base retângulo e as faces laterais também. Ok? Então, é isso. Eu vou destacar alguns detalhes também aqui para você, só para efeito de relembrar, tá bom? Aqui, ó, esses pontos aqui, ó, esses encontros aqui, ó, nós chamamos isso de
vértices, tá bom? Vértices. Ó, esses pontinhos aqui que eu estou colocando em vermelho é o que nós chamamos de vértices. Ok? Agora deixa eu colocar em uma outra cor para ficar mais destacado. Aqui, pronto. Toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui é como se fosse o encontro de uma face com a outra. Tá bom? Toda essa parte aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Eu vou riscar aqui, ó. Todas as partes aqui, ó. Ó. Isso aqui lá atrás também. Essa partezinha aqui, ó. Aqui. Tudo isso aqui que tá riscado. Olha que maravilha. Pronto. É o que nós chamamos de arestas, tá bom? Tudo isso é o que nós chamamos de aresta. Ok? Então, outro detalhe. Toda essa superfície aqui, deixa eu botar em uma outra cor. Pronto, toda essa superfície aqui, ó. Todo esse preenchimento, que no caso aqui é um retângulo, é o que nós chamamos de face, tá bom? Opa. Face com S não dá não, né, professor? Pronto. Face, é o que nós chamamos de face. Isso aqui também, ó. Toda essa superfície aí, ó, retangular, é o que nós chamamos de face. Show de bola? Vamos para frente. Vamos que vamos. Fatiou. Passou. E o que é um cubo, hein, prof? O que é um cubo? Um cubo. Deixa eu colocar aqui a minha caneta, minha marca-texto. Pronto. Um cubo é um paralelepípedo retângulo. Tá bom? Ó, ele é um paralelepípedo retângulo cujas arestas são o quê? Congruentes. Deixa eu retornar aqui, ó. Vamos lá. É nítido, né? É perceptível ver que as arestas, essas arestas aqui, ó. Deixa eu botar de marca-texto, pronto. Essa aresta, ela não é congruente a essa, ó. Ok? Por exemplo, vamos supor... Deixa eu botar a caneta, pronto. Vamos supor que eu tenha 2 metros aqui e aqui eu tenha 1 metro. Então é perceptível que isso aí não é congruente, porque as arestas não são iguais, tá bom? Agora, já pensou se eu tivesse aqui também 2 metros? Então, quando todas as arestas têm a mesma medida, isso aí nós chamamos de cubo. E na verdade, um cubo também é um paralelogramo, tá bom? Agora, nem todo paralelogramo, tá bom, é um cubo. Porque para ser cubo, todas as arestas têm que ser congruentes, ok? Pega esse bizu. Então, vamos mais uma vez. O que é um cubo? É um paralelepípedo retângulo cujas arestas são congruentes. Ou seja, elas têm a mesma medida. Show de bola? Vamos lá. O que é um romboedro? Eita, prof, eu nunca vi isso aí não. Mas existe, viu? Romboedro é um paralelepípedo que possui as 12 arestas congruentes entre si. Ok? 12. Deixa eu colocar aqui, ó. As 12 arestas congruentes entre si. Simples assim. A superfície total de um romboedro é a reunião de quê? De 6 losangos. Show de bola. O que é um romboedro reto? É um paralelepípedo reto que possui as 12 arestas, ó. 12 arestas, o quê? Congruentes. Congruentes entre si. Show? A superfície total de um romboedro reto é a reunião de quantos, ó? 4 quadrados. 4 quadrados, ó. O nome reto, ó, já diz tudo. Que são as faces laterais. E com 2 losangos, que são as bases. Ok?
Beleza. E o que é um romboedro reto retângulo, né? Ou seja, um cubo. É um romboedro reto cujas bases são o quê? Quadrados. Simples assim. A superfície de um romboedro reto é a reunião de 6 quadrados. Esse camarada aqui é o esse romboedro reto retângulo é nada mais nada menos que um cubo, tá bom? Show de bola, vamos para frente. Então tá aí, ó, romboedro reto retângulo, tá aí, ó. Nós temos aí as bases, né, ó, sendo losangos, ó, são losangos, ok? Você tem aí, ó, um romboedro reto, base losango e faces laterais sendo um quadrado. Você tem aí, ó, um romboedro reto retângulo, tá bom? Que as suas faces, tanto as faces laterais como as faces da base, são quadrados. Show de bola? Você pode ter essas situações aí. Ok. Lembrando que é o mesmo detalhe, ó. Aqui nas pontinhas você tem os vértices, né? E essa parte aqui, ó, o encontro das faces são arestas. Ok? Vamos para frente. Vamos falar agora de volume do paralelepípedo, retângulo e do cubo. Vamos para frente. Como é que eu calculo o volume do paralelepípedo retângulo? Vamos lá. Você tem que o volume vai ser a medida de A vezes a medida de B vezes a medida de C, ok? Que será representada simplesmente por volume igual a vezes B vezes C, ou seja, é o produto de todas as dimensões. Como você está tratando aqui de geometria espacial, mais precisamente de um paralelepípedo, você tem 3 dimensões, né? Nesse caso aqui, ó, nós estamos trabalhando com uma figura geométrica, deixa eu colocar a corzinha preta, que está no R3, tá bom? Ou seja, 3 dimensões. Show de bola? Mas, prof, como é que eu consigo visualmente perceber essas dimensões? Vou já colocar aqui para você, calma aí. Ó, nós temos um detalhe, né, em que A, B e C são as medidas das dimensões do paralelepípedo retângulo na unidade escolhida, né? Ou seja, essa unidade ela pode estar em metros, pode estar em centímetros, pode estar em milímetros e por aí vai. Tá ok? Então vamos lá. Tá aí, ó. Você tem aí um paralelepípedo, né? Um paralelepípedo retângulo representado, ó. Você usa aqui essa notação matemática, né? Que é P, que simboliza o paralelepípedo, com essas dimensões, ó, A, B e C. A altura, né? Podemos chamar isso de altura. Podemos chamar isso de largura, né? O comprimento dela e a base aqui, ó. Então você tem 3 dimensões, né? Uma figura que está no R3. E para saber o volume dessa figura é só você calcular, ó, o produto entre essas 3 dimensões, ó, A vezes B vezes C. Bem simples. Bem simples mesmo. Conclusões disso aí. Qual é a conclusão? A primeira conclusão que nós podemos tirar disso aí é o seguinte, ó. O volume de um paralelepípedo retângulo é o produto das medidas de suas 3 dimensões, tá bom? Não esqueça disso, ó. É o produto das medidas de suas 3 dimensões, a altura, base, largura, né? Outra conclusão que nós podemos tirar é o seguinte, ó, tomando como base a face de dimensões A e B, indicando por B a área da base B, que é A vezes B, né? E a altura C por H. Podemos escrever isso da seguinte forma, ó. Volume é igual a B vezes H, onde, ó, H é a altura
É só uma outra forma de escrever volume é igual a A vezes B vezes C, tá bom? Porque esse B, ele vai ser substituído, por quê? Pela área da base. A área da base não é A vezes B? Não é isso quando você vai calcular, ó, a base de um retângulo ou a base de um quadrado? Na verdade, a base de um retângulo aqui, né? Nós não estamos falando de cubo, então pronto. A área de um retângulo, né? Base vezes altura, ou seja, A vezes B. Deixa eu retornar aqui na nossa... Tá aqui, ó. Na nossa figura, ó. Aqui é a base, ó. Isso aqui é a base, ó. A vezes B. Para calcular a área dessa base aqui, ó, é só fazer A vezes B. Tá bom? Então, você pode mudar essa questão aqui de notação matemática. Volume é igual a vezes B vezes C, simplesmente por B vezes H, onde B é a área da base, né? Que é A vezes B. E o teu C, você simplesmente substitui por H, porque H, geralmente na matemática, simboliza a altura, né? Tá bom? É uma outra forma de notação matemática. Ou seja, né, o volume de um paralelepípedo retângulo é igual ao produto da área da base pela medida da sua altura. Olha que legal. Quando você vai calcular o volume de um paralelepípedo, é só você calcular a área da base e multiplicar pela altura desse paralelepípedo. Ou seja, se você tiver um paralelepípedo de base que seja um losango, você calcula a área desse losango e depois multiplica pela altura desse paralelepípedo. Tá bom? Se você tiver um paralelepípedo de base retangular, é só você calcular a área desse retângulo, dessa base retangular, e depois multiplicar pela altura desse paralelepípedo. Simples assim. Então vamos que vamos. Vamos para frente aí. Vamos lá. Volume do cubo. É uma outra conclusão que nós podemos tirar. É o volume do cubo. Ó. No cubo de aresta A, temos B igual a A e C igual a A. Ou seja, você vai ter que o volume vai ser igual a A vezes B vezes C. Isso implica que o volume vai ficar igual a A vezes A vezes A. Ou seja, você vai obter um volume igual a A ao cubo. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pronto, tá aqui, ó. Você tem aqui, ó, o cubo de aresta A. Vamos supor aqui que a tua aresta aqui é A e A. Beleza? Aí você tem aqui, ó, aresta A. B aqui deveria ser B, né? Mas B aqui é igual a A. E aqui deveria ser C, né? Mas C aqui também é igual a A, porque é um cubo de aresta A. Todas as arestas são iguais a A. Então o volume ficaria como? O produto entre essas arestas, né? O produto, aliás, entre essas dimensões, que ficaria A vezes B vezes C. Mas B é igual a A. E C também é igual a A. Então vai ficar A vezes A vezes A. Aí você lembra lá das nossas aulas de potenciação, onde você tem aqui, ó, o produto de potência de mesma base, base A, né? É só você repetir a base e somar os expoentes. Ó, aqui tem um, aqui tem um e aqui tem um. 1 mais 1 mais 1 dá exatamente 3. Aí você fica com A igual, aliás, A elevado a 3. A elevado ao cubo, tá bom? Então é isso aí. É dessa forma que você vai calcular o volume de um cubo, tá bom? De um cubo. Aqui ele deu um exemplo aqui, ó, de um cubo unitário, né? Esse cubo aqui, ó, tem suas arestas medindo 1. Vamos para os exercícios. Vamos agora exercitar. O primeiro exercício diz o seguinte: calcule a área total e o volume dos paralelepípedos cujas medidas estão indicadas abaixo. Então vamos lá. Primeiro aí, um cubo, né, cujas arestas medem 2 centímetros. Então, vamos para a solução. Mas antes da solução, eu vou mostrar para você aqui
como é que calcula a área total de um cubo? A gente já viu como é que calcula o volume, né? O volume de um cubo e dos paralelepípedos. Agora eu vou mostrar para você como é que calcula a área total, assim como a diagonal. Existem algumas questões também que vai pedir para que você calcule a diagonal dessas figuras, tá bom? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui para você. Pronto, então tá aí, diagonal e área do cubo. Vamos lá, temos aí um cubo, né? Nesse caso aqui, você vê aqui, você nitidamente que nós temos aqui a diagonal desse cubo, tá bom? Vamos fazer os cortes aí, ó. Base, que é a face aqui da base, no caso, né? Ó, foi recortada, foi retirada aqui, colocada, planificada aqui pra gente visualizar melhor. E nessa base também nós podemos traçar uma diagonal, tá bom? Então você vê aí, ó, como é que funciona. Um outro corte aqui. Esse corte é justamente a diagonal, ó. É essa diagonal aqui, ó. É justamente essa figura aqui, ó. É a diagonal propriamente dita do cubo, ok? Então, beleza. Então, para calcular a diagonal desse cubo, nós vamos usar a seguinte fórmula. Diagonal vai ser igual a raiz de 3. Ok? Simples assim. A raiz de 3. Show de bola. E o cálculo da área do cubo, né? Nós chamamos de cálculo de S, né? Vai ser o seguinte, ó. A superfície total de um cubo é o quê? É a reunião de 6 quadrados congruentes de lado A. Show de bola. A área de cada um vai ser A ao quadrado. Ou seja, se você tem a reunião em um cubo, você tem a reunião de 6 quadrados congruentes de lado A, e a área de cada um desses é A ao quadrado, né? Você já deve ter visto lá em geometria plana, que a área de um quadrado é A ao quadrado. Então, você vai ter um total, né? A área total de um cubo, você vai ter... Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui antes da gente desvendar essa fórmula. Você tem aqui o cubo, ó. Aí você tem aqui, ó, as dimensões dele, tudo medindo A, tá bom? Então vamos lá. Isso aqui medial e aqui também A, né? Então você tem aqui, ó, uma face e no caso aqui é um quadrado. Qual é a área dessa face aqui, ó? A área dessa face aqui, ó, é A ao quadrado. Mas você tem a reunião de 6 quadrados, né? Você tem esse quadrado, tem esse, tem um lá de trás, tem esse aqui de cima, tem esse da lateral e tem esse da base, ou seja, 6. Então agora é só você multiplicar por 6 esse A ao quadrado. Aí você vai ter a seguinte fórmula, ó. A soma, né, ó, a área desse cubo, a área total desse cubo é 6 que multiplica A ao quadrado. Bem tranquilo, tá bom? Agora a gente tem ferramenta assim para poder resolver a questão anterior. Então vamos para lá. Pronto, então agora a gente vai calcular a área total e o volume desses paralelepípedos. Então vamos lá, o primeiro aqui é um cubo. Então como calcular a área total de um cubo? Ora, a fórmula é bem simples, né? S vai ser igual a 6 vezes A ao quadrado. Portanto, S vai ser igual a 6 que multiplica. Então aqui, ó, todas as arestas aqui estão medindo 2 centímetros, né? Então vai ficar 2 ao quadrado. Ok? Então, S vai ser igual a... Vamos lá. 2 ao quadrado é 4. Então vai ficar 6 vezes 4. Portanto, S vai ser igual a 24 centímetros cúbicos, tá bom? Não esqueçam disso, porque as unidades de medidas, ó, estão em centímetros. E elas estão sendo multiplicadas 3 vezes, tá bom? Então fica centímetros cúbicos. Tá aí a nossa primeira resposta, né? A área total desse cubo. E o volume? Ora, o volume é mais tranquilo ainda, ó. O volume desse cubo aí, ó, fica... Você pega, ó, as 3 dimensões, ó, e multiplica. Então vai ficar 2, o quê? Ao cubo, né? Portanto, o volume vai ser igual. Quanto é 2 ao cubo? 8, né? No caso vai ficar 8 centímetros cúbicos. Pronto. Somente isso. Vamos pular para a próxima. Próximo item, ó. Nós temos aí, ó, um
paralelepípedo retângulo. E como calcular a área total, né, e o volume desse paralelepípedo. Antes da gente resolver essa questão, a gente também vai recorrer a uma fórmula, que no caso aí é a fórmula da área total de um paralelepípedo. Acabamos de ver a área total de um cubo. Agora nós vamos ver a área total de um paralelepípedo, para que nós possamos ter ferramenta para resolver essa questão, né? Nós já sabemos como calcular o volume, mas a área total a gente vai ver agora. Pronto, temos aí agora a diagonal e a área do paralelepípedo retângulo. Então nós temos aí o nosso paralelepípedo retângulo. Vamos colocar os cortes para você também entender, né? Então aqui é o corte da base, ó, onde você pode ter também essa diagonal, nós chamamos de F1, ok? Um outro corte aí que é da diagonal propriamente dita do paralelepípedo, tá bom? É só você se basear aqui, ó, nessa figura e ver aí os cortes, tá bom? Você tem aqui, ó, a diagonal dele, tá aqui também, ó. E você tem a diagonal da base, que tá aqui também, ok? Deixa eu apagar. Pronto, para ficar bonito. Beleza, então a fórmula é essa aí, galera, ó. A fórmula é exatamente essa aí, ó, da diagonal, tá bom? Diagonal ao quadrado é igual a ao quadrado mais b quadrado mais c quadrado. Essa é a fórmula para calcular a diagonal de um paralelepípedo. Guarda essa informação porque lá na frente a gente vai trabalhar com as questões que envolvem diagonal, ok? Então isso aqui, ó, você pode até simplificar isso aí. Como assim, prof? Você pode, ó, pegar esse expoente aqui, ó, jogar para o outro lado, ele vem em forma de raiz. Aí você pode dizer que a diagonal de um paralelepípedo retângulo é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. É a mesma coisa, tá bom? Pega esse bizu. E o cálculo da área total, que nós chamamos de S, né? Cálculo da área total desse paralelepípedo fica como? Ora, S é igual a 2 vezes AB mais 2 vezes AC mais 2 vezes BC. Ou seja, você vai pegar cada face, como são 6 faces, você vai pegar a área, vai calcular a área dessas faces e multiplicar por 2 cada uma, porque você vai ter as faces opostas, né? Vamos colocar aqui. Ó, quando você deixa o 2 em evidência, você tem aí, ó. Porque quando você fizer a distributiva, ó, vai ficar 2 vezes AB, mais 2 vezes AC, mais 2 vezes BC. O que ele fez aqui, ó, daqui para cá, foi só deixar o 2, ó, em evidência, tá bom? Para ficar um negócio mais elegante. Show de bola? Beleza. Opa. Então vamos lá. Vamos aqui só recapitular, ó. Você tem aqui, ó, essa face aqui, ó. Você tem essa face. Essa face, ó, ela é B de base e C de altura. Então, a área dessa face aqui, ó, é B vezes C. É BC. Só que ela tem o oposto dela aqui do outro lado, ó. Então, vai ficar, no caso, 2 vezes AB. Aliás, BC, desculpa. BC, pronto. Tá bom? Então, que é esse camarada aqui, ó. Agora você tem aqui, ó, essa face aqui, ó, que é A e C, né? Bem aqui tem C. Então, vai ficar AC, a área dela. Mas ela tem a oposta lá do outro lado, ó. Então, vai ficar 2 vezes AC. Tá bom? Que é esse camarada aqui, ó. E você tem aí também, ó, AB. Beleza? AB, ó. Que é a face da base, ó. A, B. Que é A vezes B. Mas você também tem a face aqui de cima, ó. A face aqui de cima. Então, vai ficar 2 AB. Que é esse camarada aqui. Então, quando você soma todas essas áreas, você obtém a área total de um paralelepípedo retângulo, tá bom? Deixa eu apagar tudo aqui para não ficar poluída aqui a nossa imagem.
Show de bola? Então, é isso. Vamos para frente. Então agora nós temos ferramentas suficientes para poder resolver esse item aí. Então vamos calcular primeiro aí, ó, a área total desse paralelepípedo retângulo. Então vamos lá. A área total é S, vai ser igual 2 vezes. Ó, vamos chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C, tá bom? Então nós temos aí, ó, 2 vezes AB mais 2 vezes o que nós temos a outra. Aqui nós calculamos aqui a área da face da base, né? Vamos calcular aqui a área da face aqui lateral, ó, BC, 2 vezes BC. Pronto, mais agora aqui, ó, AC. Pronto, 2 vezes AC. Ok. Então agora é só substituir, ó. Essa vai ficar igual a 2 vezes. A é quem? A é 3,5 centímetros. Vezes 3,5. Vezes B. Quem é B? É 1,5. 1,5. Mais 2 que multiplica. É B. Quem é B? 1,5. E quem é C? C é 2. Vezes 2. Mais 2 vezes A, que é 3,5. Vezes C, C é 2. Pronto. Agora é só fazer as continhas aí. Quando você calcular toda essa continha aqui, você vai obter, ó, 276,5 centímetros. Tá bom? Centímetros cúbicos. Beleza. Pronto, a gente já calculou aí a área total desse paralelepípedo retângulo. Agora a gente vai calcular o volume. Para calcular o volume é só você multiplicar as 3 dimensões, né? Então o volume vai ficar igual. Quem é A? A é 3,5 vezes. Quem é B? 1,5. Show de bola. Quem é C? 2. Então, o volume vai ficar igual a, quando você calcular essa multiplicação aí, você vai obter 10,5 centímetros cúbicos. Você vai ficar aí com esse valor. Então tá aí, calculamos a área total desse paralelepípedo e o volume desse camarada também, tá bom? Aí você obteve aqui, ó, 276,5 e aqui, ó, 10,5 centímetros cúbicos, né? Show de bola! Então é isso aí, vamos finalizar esse bloco, vamos ficar por aqui. Daqui a pouco a gente volta com outro bloco. Dá uma olhadinha aqui, vem comigo aqui na tela. Pronto, estamos só esquentando as turbinas, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com outro bloco. É só você apertar o play que o professor Jânio Páscoa retorna. Porque aqui no PRO é assim, é pouco papo e só sucesso. Você vai voar alto, tá bom? Então, vamos lá tomar aquele cafezinho de lei. E daqui a pouquinho a gente volta com outro bloco. Tratando aqui de geometria espacial, especificamente paralelepípedos e cubos, tá bom? Então, tamo junto. É isso aí.